vida. Que Jesus nos abençoe. Meu Deus, Essa toma só isso. nossa irmã. É Que Big. Maria, os laços, dentro do do coração. Parabéns, Ei! tia. Amém. Obrigada, meus alunos. Muito obrigada, viu? Quem De será? nada, tia. Imagina. Queria poder dar um abraço na tia, só que, né? Só podemos dar abraços virtuais, né? Então, sintam-se abraçados, tá certo? Ai, tia, obrigada. Um abraço virtual, né, gente? Só de longe, que a gente, por enquanto, não podemos. Mas, em breve, se Deus quiser, vamos estar juntos, né? Assim, eu espero, certo? Pessoal, ontem, né, eu passei uma atividade para vocês na página 212, né, e 213. Eram só 3 questões, certo? Aí, hoje nós vamos usar gramática, tá certo? Depois que a gente fizer a correção, vocês vão usar a gramática. Primeiro, a gente vai corrigir essas questõezinhas, depois, gramática, tá certo? Gente, vamos lá. Página 212, certo? Página 212. Iniciando mais um mês, né? 1º de julho. Já estamos na metade desse ano tão difícil, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Quem é que pode ler aí para mim a questão número 5, né? Que foi onde nós paramos. Alguém pode ler? Eu, tia. Pronto, Tia, pode pera, ler, Guilherme. é do livro normal de português? Amor. Primeiro é o livro. Correção. E depois que a gente vai usar a gramática, tá certo? Página 212 do livro. Pode ler, Guilherme. Como vimos, os artigos dispositivos têm como principal objetivo a exposição de informações. Uma das estratégias textuais utilizadas em textos desse gênero consiste em abordar aspectos associados ao tema em parágrafos separados. Essa exposição sistematizada do conteúdo facilita o entendimento do texto por parte do leitor. Assim, poderíamos resumir o texto O Manguezal e Sua Sauna em um esquema, como este a seguir, em que resumimos os parágrafos do texto, apontando o objetivo comunicativo de cada um deles. Preencha as lacunas que deixamos para você. Título. Muito bem. Só explicar, né? Isso aí é um esquemazinho, tá certo? Sim, Yasmin, já. Ontem a gente fez a 1, a 2, a 3, certo? A gente leu o texto, né? O Guilherme leu o texto sobre o manguezal. E agora a gente vai fazer um esquema sobre esse texto. Como assim? Por exemplo, tem aí no esquema já vem dizendo, né? Já vem dando as coordenadas para vocês. Por exemplo, primeiro parágrafo, aí tem o exemplo, né? Qual era o objetivo do primeiro parágrafo? Apresentar a definição do mangue. No segundo parágrafo, qual era o objetivo? Para isso, vocês iriam ter que ir lá no texto, né, de novo, ler esse texto, tá bom? Vamos lá. O título do texto, como era, pessoal? Era mais simples, né? Isso aí. Vocês colocaram o quê? O Manguezal e Sua Sauna. O título, o manguezal e a sua fauna. Muito bem. Certo? Para quem não fez, o manguezal e sua fauna. Primeiro parágrafo, já tem, né? O objetivo era apresentar a definição de mangue. E o segundo parágrafo, pessoal? Vocês colocaram o quê? Qual era o objetivo do segundo parágrafo? Sobre o que falava o segundo parágrafo? Vocês sabem? Vocês lembram? Vocês leram? Tia, falar a extensão do mangue? Era falar sobre o mangue, mas vocês tinham que pegar uma informação, tá certo? A informação que mais fosse relevante naquele parágrafo. No segundo parágrafo, se vocês pararem para ver, né, voltarem aí pro texto, vocês vão ver que o parágrafo já começa dizendo assim: o Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais do mundo, desde o Cabo Orange, no Amapá, até o município de Laguna, em Santa Catarina. E ia falando, né, sobre essa extensão. Então, qual era o principal objetivo desse parágrafo, gente?
Para falar de quê? Exatamente, né? Sobre a parte territorial, sobre a extensão, né, do mangue. Aí, então, vocês podem colocar, como a Yasmin colocou aí no chat, né? Falar sobre a Yasmin, troca só essa palavra, parte, por extensão, tá certo? Fica melhor. Vocês colocam isso, falar sobre a extensão territorial do manguezal, né? No Brasil, no caso. O objetivo é falar sobre a extensão territorial do manguezal, certo? No Brasil. No terceiro parágrafo, vamos lá ver o que é que falava no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, era um parágrafo bem pequeno, que dizia assim: ao contrário de outras florestas, os manguezais não são muito ricos em espécies, porém se destacam pela grande abundância das populações que neles vivem. Por isso, podem ser considerados um dos mais produtivos ambientes naturais do mundo. Então, nesse parágrafo, qual a informação principal, gente? É falar de quê? Como vocês poderiam colocar aí? Alguém fez? Alguém conseguiu fazer essa questão? Pode ser sobre a produção, né, do mangue, sobre a biodiversidade do mangue. Na verdade, esse parágrafo, ele introduz, né, a biodiversidade. Ele fala que a biodiversidade do mangue não tem muitas espécies, mas, em compensação, tem uma quantidade muito grande. Então, vocês podem colocar isso, né? A introdução, pode ser da produção do mangue, ou a introdução a introdução sobre a biodiversidade do mangue, tá certo? Então, vocês podem colocar a produção, né? A introduzir sobre a produção do mangue ou sobre a biodiversidade. Tanto faz, os dois ficam corretos, tá bom? Vamos aí ao quarto parágrafo. Quarto parágrafo, né? Qual era a informação principal do quarto parágrafo? Somente 3 árvores constituem as florestas de mangue: mangue vermelho, mangue seriúba e mangue branco. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia, do mangue, o hibisco e a gramínea, né, espartina. Só eu não preciso nem terminar o parágrafo, só nesse pequeno trecho que eu li, gente. Exatamente, Yasmin. Fala sobre os tipos de árvores, que a gente chama o conjunto de plantas de uma região de quê, pessoal? O conjunto de plantas de uma região a gente chama de fauna, né? Então, vocês podem colocar, falar sobre os tipos de árvores do mangue, ou falar sobre a fauna, né? A flora, na verdade, fauna é de animais, né? A flora, certo? Vocês vão colocar, pode ser isso que a Yasmin colocou, né? Falar sobre os tipos de árvores do mangue, ou falar sobre a flora, tá certo? Do manguezal. Eu disse fauna, desculpem. Fauna é de animais, né? Flora é de plantas, árvores, certo? Aí, no quinto parágrafo, vamos lá, o quinto parágrafo. Quanto à fauna, destacam-se as várias espécies de caranguejo, formando enormes populações nos fundos lodosos, né? Ou seja, nos fundos de lodo. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. É só o começo do parágrafo. No terceiro parágrafo, né? No quarto parágrafo, a gente vê que fala sobre os tipos de árvore ou sobre a flora, né? Que é a mesma coisa. No quinto parágrafo fala exatamente disso, Yasmin. A fauna, né? Os tipos de animais, de espécies que vivem ali no mangue. Então, vocês podem colocar só falar acerca da fauna, tá certo? Do manguezal. Ok? Correto. Aí vamos ao sexto parágrafo. Todo mundo está acompanhando, pessoal? Qualquer dúvida, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me digam aí. Sexto parágrafo. Vamos lá, o sexto parágrafo.
Os manguezais fornecem uma rica alimentação proteica para a população litorânea brasileira. A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos é, para os moradores do litoral, a principal fonte de subsistência. No sexto parágrafo, fala aí sobre o quê? Exatamente isso. Muito bem, Yasmin. Como a população litorânea, né, vive ali, sobrevive com a pesca, né, com o manguezal, tá certo? Com a exploração do manguezal, certo? Então, vocês podem colocar isso que a Yasmin digitou, ou vocês podem falar a mesma coisa com as palavras de vocês, tá certo? Sétimo parágrafo, vamos lá, o sétimo parágrafo. O manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo e menosprezado. Embora sua importância econômica e social seja muito grande, no passado essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária. Embora essas enfermidades já tenham sido controladas, a atitude negativa em relação a esse ecossistema adquiriu sentido de desordem, sujeira e local suspeito. E aí, pessoal? O sétimo parágrafo fala sobre o quê? Fala aí do passado, do presente, mas qual a principal informação aí? Exatamente, isso mesmo, perfeito. A forma negativa, né? Como o mangue é visto por muitas pessoas, certo? Muitas pessoas acham que é um local de sujeira, né? E veem o manguezal, né, de forma negativa. Então, vocês vão colocar exatamente isso, né? Sobre como o mangue é visto negativamente por algumas pessoas, certo? E oitavo e último parágrafo diz assim: a destruição gratuita, a poluição doméstica e química das águas, derramamentos de petróleo e aterros mal planejados são os grandes inimigos do manguezal. Fala sobre o quê? Nessa opção 8 aí. Desculpa, nesse parágrafo 8. Perfeito, Yasmin, isso mesmo. O problema, né, enfrentado pelos manguezais, né, os principais problemas enfrentados pelo manguezal. Muito bem. Se todo mundo acompanhou, né, essa questão, esse esqueminha aí sobre o texto, vamos agora passar para a questão número 6. Quem é que pode ler aí a questão número 6? Alguém pode ler? A questão? Guilherme, pode continuar lendo? Posso, tia? Pode ler. Agora que você esquematizou e resumiu as principais informações presentes no texto, certamente ficou mais fácil entender o seu conteúdo. Pensando nisso, analise o título do texto. Você o considera adequado? E aí, pessoal? O título do texto é O Manguezal e Sua Fauna. Vocês acham que esse título está adequado, gente, para o texto, para o conteúdo do texto? Aí vocês têm que explicar, tá certo? Pessoal, percebam aí essa resposta. Desculpa, pode falar. Eu coloquei que sim, porque fala diretamente sobre o conteúdo apresentado no texto. Pronto. O título, né, fala sobre a fauna, tá certo? Né? O manguezal e sua fauna. Mas percebam que o texto retrata, dá ênfase apenas a isso, gente. Vocês acham que o texto só dá ênfase à fauna? Sobre a fauna ou não? Ele fala também da flora, né? Fala da flora. Ele fala também nos últimos parágrafos sobre a poluição, né, que atinge os mangues. Fala sobre a visão que algumas pessoas têm sobre o mangue. Algumas pessoas têm visão negativa, né, sobre isso. E então o texto fala
sobre outras coisas além da fauna. Mas como a resposta é pessoal, vocês podem colocar o que vocês entenderam, tá certo? O que vocês acharam, tá? Aí vocês vão explicar se sim, explique com as suas palavras, se não, explique com as suas palavras, certo? B. Vocês fizeram outro título para o texto? E aí, uma sugestão, pessoal, de como poderia ser esse título? O manguezal. O que mais? Outras ideias? O manguezal e sua importância. Então, essa questão também é pessoal, né? Poderia ser o manguezal brasileiro, certo? Poderia ser qualquer título. Então, você vai usar a sua criatividade e vai colocar aí outro título, né? Para esse texto. Ok? Sétima questão. Continua, tia. Pode continuar. Se alguém quiser ler, né? Quando for para a gramática, vocês me dizem aí. As frases indicadas nas alternativas a seguir foram retiradas do texto. Analise-as com atenção e assinale a única que não apresenta posto. A. As florestas de mangues atraíram a atenção dos antigos biólogos por serem florestas que crescem nas águas rasas do mar. Primeiro parágrafo. B. Hoje em dia, o manguezal ocupa uma superfície total de mais de 10 mil quilômetros quadrados. A grande maioria na costa norte, segundo parágrafo. Somente 3 árvores constituem as florestas de mangue: o mangue vermelho, o mangue seriúba e o mangue branco, quarto parágrafo. D. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco e a gramínea espartina. Quarto parágrafo. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. Quinto parágrafo. Pessoal, qual dessas aí, dessas opções, é a única que não apresenta um aposto? Saberiam me dizer? O que vocês marcaram? Vamos ver a C. Somente 3 árvores constituem as florestas do mangue: o mangue vermelho, o mangue seriúba e o mangue branco. Deixa eu dizer para vocês que essa opção tem sim um aposto. Sabem qual é? Vocês saberiam identificar? Alguém saberia identificar o aposto dessa frase? Pessoal, uma dica para vocês. Sempre que uma frase, né, tiver os 2 pontos, certo? E logo em seguida desses 2 pontos tiverem como se fosse assim, uma enumeração de coisas, ou uma lista, não é uma lista em si, tá? Mas estivessem apresentando algumas coisas, tiverem sido apresentadas alguma coisa, isso é um aposto. Por exemplo, tem aí, ó, somente 3 árvores constituem a floresta de mangue. 2 pontos, mangue vermelho, mangue seriúba e o mangue branco. Esses 3 exemplos estão funcionando como aposto, um aposto explicativo, certo? Então, lembrem disso, quando na frase tiverem esses 2 pontos, né, a pontuação de 2 pontos, e logo em seguida vierem aí falando alguns exemplos, esses exemplos vão ser o aposto, tá certo? Dessa frase. Então, a letra C, a gente já identificou o aposto. Vamos lá. Outra opção. Vamos à opção B. Hoje em dia, o manguezal ocupa uma superfície total de 10 mil quilômetros quadrados. A grande maioria na costa norte. Quem é que consegue identificar aí o aposto dessa frase? Lembrando que o aposto pode ser especificando, explicando. Vamos lá? Exatamente, Yasmin. A grande maioria na costa norte. Por que, tia, que isso é o aposto? Porque está explicando onde é que fica a grande maioria, né, dessa parte aí do manguezal, certo? Então, está dando a explicação, é um aposto. Letra D. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco, a gramínea espartina. Nesse caso, qual é o aposto da letra D?
Oi, Yasmin, pode falar. A senhora não vai falar a nota, não? Amor, eu não tenho ainda acesso a eu não tive acesso ainda a essas notas. Não. Não. Algum professor já falou as notas de vocês? Aham. Já? Já. Sério. Na semana passada também falou. Ele corrigiu com a gente. Certo que não dá nem pra corrigir, né? Porque Mas foi era porque ele prova corrigiu a um prova bocado pra de gente. gente. Ah, tá. Porque ele corrigiu. Ah, tá. Porque ainda não tá as notas. Porque assim, quando eu mandar as questões de vocês, né? Eu mando as questões e, obviamente, também o gabarito. Lá no sistema que vocês fazem o simulado, automaticamente o sistema é quem corrige, vamos dizer assim, certo? Então, quando vocês fazem a prova, o sistema mesmo é que corrige a sua nota, baseado no gabarito, entendeu? Então, ainda não foram passadas para mim, eu acredito que para professor nenhum, essas notas, tá certo? Porque também ainda estava tendo a segunda chamada, para quem não fez as provas. Então, a gente só vai ter acesso a essas notas quando terminar a segunda chamada, que eu acredito que termina hoje, se eu não me engano, certo? Vamos lá. Então, aí nesse item D, pessoal, as árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como samambaia do mangue, hibisco e gramínea espartina. Nesse item aí, pessoal, qual é o aposto? Conseguem identificar? Tentem identificar aí o aposto dessa frase. Ninguém consegue, vocês não sabem. Lembrando, mais uma vez, que o aposto serve para especificar e também para explicar alguma coisa, ou exemplificar. Tais como, exatamente, samambaia, o hibisco, né? E a gramínea. Essa parte aí é a parte do que é o aposto, certo? Porque está explicando quais são os tipos de árvore, certo? Letra E. Nos troncos submersos, vários animais filtradores, tais como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. Na letra E, qual é o aposto? Tais como, igualmente, a outra. Nesse caso aí, tais como as ostras, é o aposto. Por quê? Porque ele diz aí, ó, é isso mesmo, Carol, porque ele diz assim: nos troncos submersos, vários animais filtradores. Aí ele exemplifica, tais como as ostras. Ele está dando um exemplo de que animais filtradores são esses, tá certo? Oi, Guilherme. Na mesma ainda, tá certo? Página 213. Então, o item, pessoal, que não apresenta nenhum aposto é o item A, tá certo? Vocês vão marcar o item A, ok? Pessoal, vocês já estão com gramática aí na mão? Peguem a gramática de vocês que eu vou pegar aqui a minha. Ótimo, pode. Tia, eu vou pegar meu livro aqui. Certo, deixa eu tô pegando o meu também, que eu tenho um monte de livro aqui. Qual é a Gramática, página, tia? capítulo 5. Ok. Aposto evocativo, página 71, certo? Abri, tia. Muito bem. Página 71, pronto. Para quem estava com dúvida, né, nesse conteúdo do aposto evocativo, vai ter a oportunidade agora de tirar essas dúvidas, certo? Porque esse capítulo vai falar exclusivamente sobre isso, sobre aposto evocativo, né? Que com certeza será o conteúdo do nosso próximo simulado. Então, quem tem suas dúvidas, a hora de tirar é essa, certo? Vamos lá. Tema interdisciplinar: o século da mineração no Brasil. Página 71. Quem pode começar a ler aí o que é o aposto? Eu posso, tia? Pode sim. Neste capítulo, daremos continuidade ao estudo dos termos que compõem o período. Vamos analisar agora o aposto e o vocativo, duas ferramentas que nos auxiliam e construir
auxiliam a construir o sentido. Para apoiar nossos estudos, vamos voltar no século XVIII no Brasil, período em que a mineração teve seu auge. Para ampliar ainda mais os seus conhecimentos, seria interessante ler este conteúdo no seu livro de história. Assim ficará muito mais fácil perceber como a gramática pode lhe ajudar a construir melhor os seus textos. Então vamos começar? Ok, como vocês já sabem, né? Toda vez a gramática traz um conteúdo interdisciplinar, ou seja, de uma outra disciplina para a gente ler, e a partir disso, nós tirarmos as frases que serão analisadas, certo? Então vamos ler aí. A descoberta do ouro. Vai continuar lendo, Carol. Continuo. O ouro no Brasil foi descoberto no fim do século XVII, na região onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais. Este local foi o grande foco aurífero. Outras jazidas menores foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Você certamente está lembrado dos bandeirantes. Foram eles os responsáveis pela descoberta das primeiras minas de ouro no Brasil. O primeiro a escrever o documento oficial informando ao rei português as descobertas foi Antônio Rodrigues Arthur. Como você pode ver, o texto que acabamos de ler foi retirado de um livro didático. Por essa razão, é um texto bastante rico em informações. Você sabia que os apóstolos são termos que ajudam a tornar os textos mais informativos? Veja. 1. O ouro no Brasil foi descoberto no fim do século XVII. 2. O ouro no Brasil, colônia de Portugal, foi descoberto no fim do século XVII. Perceba que a frase 1 é menos informativa que a frase 2. Nesse caso, o texto colônia de Portugal exerce a função de um adjetivo, especificando o sentido do substantivo Brasil. Veja outros exemplos. Outras jazidas menores foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Sabendo que essas minas menores também eram importantes, poderíamos tornar essa frase mais informativa utilizando um aposto observe. Outras jazidas menores também de grande importância foram encontradas em Mato Grosso, em Goiás e na Bahia. Cadê? Continua? Deixa eu explicar essa página, tá certo? Tá bom. Ó, vamos lá, pessoal. Observem, tá certo? Na página 72, o exemplo que a Carol leu, que tem aí a frase 1, lá em cima, nesse quadro vermelho. 1 e a frase 2. Na frase 1 tem simplesmente assim. O ouro no Brasil foi descoberto no fim do século XVII. O que é que a gente sabe? Essa frase deixa de ser informativa? Não. A gente entende que esse ouro foi, né, descoberto no século XVII. Porém, quando eu digo assim, o ouro do Brasil, colônia de Portugal, foi descoberto no fim do século XVII. Eu estou dando uma informação a mais sobre o Brasil. Eu estou dizendo, além de dizer, né, que foi no Brasil, eu ainda estou dando uma informação sobre o Brasil. O Brasil era o quê? Colônia de Portugal, na época. Então, o aposto também serve para isso, gente. Para dar uma informação a mais, para tornar a minha frase, o meu texto, mais informativo, certo? Carol, tu vai terminar de ler aí essa partezinha até o quadro vermelho, a Isabelle vai continuar, tá? Que ela pediu para ler. Tá bom. Vamos lá, pode terminar. Poderíamos fazer o mesmo com outras frases do texto. Por exemplo, você se lembra de quem eram os bandeirantes? Poderíamos acrescentar essa informação no texto também empregando o aposto. Você certamente está lembrado dos bandeirantes, exploradores que faziam parte das expedições conhecidas como bandeiras. O uso do aposto seria interessante para enriquecer também esta outra frase retirada do texto. O primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português as descobertas foi Antônio Rodrigues Arzão. Lançando mão das informações colhidas no box Aprenda Mais, poderíamos enriquecer essa frase da seguinte forma. O primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português
Dom Pedro II. As descobertas foi Antônio Rodrigues Arzão, bandeirante nascido em Taubaté. Muito bem. Vamos aí observar esses exemplos para que vocês entendam, tá certo, o que é esse aposto. Lembrando que nem toda frase, pessoal, vai ter um aposto, tá certo? Não é obrigado toda frase ter um aposto. Mas se a gente está estudando sobre isso, né? E eu vou colocar no simulado, com certeza eu vou colocar alguma frase que tenha esse aposto. Aí a gente vê aí no primeiro quadro vermelho que tem assim. Você certamente está lembrado dos bandeirantes. Acontece, Yasmin. Tá certo. Página 73, tá? Aí em negrito tem assim: exploradores que faziam parte das expedições conhecidas como bandeiras. Essa parte é em negrito, pessoal. É um aposto por quê? Qual é a função disso aí, dessa frase aí em negrito? Vocês saberão me dizer? Qual é a função aí desse termo todo que está em negrito? Qual é a função que ele tem? Deixar mais específico? Deixar mais específico, mais explicativo. Explicar o quê? Quem eram os bandeirantes, certo? Então, por isso que ele é um aposto, porque ele está explicando um termo da oração. Lá no segundo quadro, lá embaixo, também temos exemplos de apostos. Quando ele diz: o primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português Dom Pedro II. Por que essa parte aí, Dom Pedro II, é um aposto? Ele está explicando o quê, pessoal? Ele está explicando quem era o rei português nessa época, certo? Então, o aposto tem essa finalidade de especificar, de exemplificar, ou de informar, né, a um termo que já foi falado anteriormente, de explicar esse termo, porque ele poderia basicamente dizer, como na frase do quadro laranja, né? O primeiro a escrever um documento oficial informando ao rei português as descobertas foi Antônio Rodrigues. Mas quando ele usa esse termo, Dom Pedro II, ele está especificando qual era o rei. Não era qualquer rei. Era o rei Dom Pedro II. Certo? Entenderam até aí, pessoal, a função desse aposto? Ou alguma dúvida? Vamos lá. Isabelle? Entendi, tia. Ótimo, amor. Isabelle? Página Deixa eu 74. O aposto também pode ser usado para resumir uma informação. Observe. Muito ouro foi encontrado em Minas Gerais, sinal de enriquecimento. Assim, tendo em vista todos os exemplos analisados até agora, podemos concluir que aposto é uma palavra ou expressão que explica, especifica ou resume o termo da oração. Pronto, pode continuar, Isabelle. A gramática normativa comumente classifica o aposto como um termo acessório da oração. Isso acontece porque, de fato, ele pode ser retirado do período sem prejudicar sua estrutura. Mas, do ponto de vista textual, esse termo é muito importante, pois, ao veicular informações, ele torna o período mais rico de sentido. Além disso, em muitas situações, o aposto indica até opiniões. Veja: 1. Os bandeirantes, aqueles desbravadores, avançaram para o interior do Brasil. 2. Os bandeirantes, aqueles mercenários, avançaram para o interior do Brasil. Então, pronto, vamos lá. Então, se vocês puderem, marquem, tá certo? Eu sei que já está dentro de um quadro, mas sublinhem, pintem, façam alguma coisa para destacar, certo? Esse quadro verde que diz o que é o aposto. O aposto é o quê? Palavra ou expressão que explica, especifica ou resume. Tem essas três funções: explicar, especificar ou resumir. Dentro da gramática, o aposto é usado como um termo acessório. Por que a gente diz que é um acessório? É que nem, vamos levar aqui para o lado pessoal. Eu me arrumo e coloco um relógio. Se eu tirar aquele relógio, né?
eu vou continuar arrumado e eu vou poder sair na rua assim, né? Porque o relógio é só um acessório. Da mesma forma, é o aposto. O aposto, dentro da oração, é só um acessório. Ele pode ser retirado sem causar nenhum dano. Porém, né, ele é muito importante por quê? Porque ele deixa ali aquela frase mais explicativa, por exemplo, tá certo? Entenderam, pessoal, a função desse aposto? Sim, tia. Ótimo. Isabelle, termina aí esse parágrafo. Por favor, da página. Como você pode perceber, na frase 1, o emissor deixa claro uma opinião pessoal positiva sobre os bandeirantes. Já na frase 2, esse posicionamento é negativo, ou seja, embora seja considerado um acessório para a estrutura do período, o aposto é muito importante para a construção do sentido. Nessa perspectiva, o aposto é um termo muito útil para a construção dos textos, sendo usado nos mais variados gêneros textuais. Veja alguns exemplos. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente vê aí também? Que o aposto ele pode ser usado até como uma opinião. Por exemplo, texto, frase 1, né? Os bandeirantes, aqueles desbravadores, é como se fosse uma opinião pessoal. Por exemplo, quando eu digo assim, a Mariazinha, aquela menina super inteligente, passou no vestibular. Quando eu digo assim, a Mariazinha, aquela menina super inteligente, é uma opinião, tá certo? Mas também está funcionando como aposto. Eu estou explicando quem é a Mariazinha, certo? Então, o aposto tem essa função, ok? Pessoal, amanhã a gente vai continuar usando a gramática, tá certo? Tanto para terminar esse assunto do aposto, quanto para estudarmos sobre o vocativo, que eu acho ainda mais simples que o aposto. Certo, gente? Deixa o número de vocês no chat, podem ir para o intervalo, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, amor. Oi, Maria, tudo bom? Oi, Guilherme, tudo bom? Maria quer devagar. Chegou aqui. Ah, mas eu vou merendar agora. Tá bom. Tô com a preguiça. Muta meu microfone, please.